Era 23 de outubro de 1944, pouco depois das 2 da manhã, no Mar de Leyte, nas Filipinas. O USS Johnston, um contratorpedeiro americano de 2.700 toneladas, flutuava sozinho no escuro, cercado por uma frota japonesa de 23 navios, 4 cruzadores pesados, 8 cruzadores leves, 11 contratorpedeiros, eram 23 contra 1. O Johnston estava a 15 milhas da formação inimiga. Seus canhões de 127 milímetros mal alcançavam metade daquela distância. Em minutos, os japoneses avistariam o navio americano, uma silhueta isolada, sem apoio. O capitão Ernest Evans sabia, seu navio ia afundar. Mas antes, ele ia levar pelo menos 9 deles junto. 24 horas antes, o Johnston navegava em formação com a Task Unit 77. 4. 3. Chamada de TAF. 3. 3 porta-aviões leves. 3 contratorpedeiros de escolta, incluindo o Johnston. Eles protegiam as tropas americanas que invadiam Leyte. O plano era simples: cobertura aérea. Nada de combates navais pesados. Mas o almirante japonês, Takeo Kurita, tinha outros planos. Sua frota central, o centro de ataque, ressurgia das profundezas de Sibuyan. Eles haviam escapado de um ataque aéreo americano. Agora, rumavam direto para as praias de Leyte. Milhares de soldados em terra, desarmados contra o aço japonês. O capitão Evans estava no convés quando o radar piscou. 6h55 da manhã. O Johnston era o batedor da formação, seus olhos afiados no horizonte. Evans, um homem de 37 anos, nascido em Oklahoma, filho de um fazendeiro, entrou na Marinha em 1928. Subiu rápido, veterano da Guerra do Pacífico. Já vira o inferno em Guadalcanal. Em 1942, comandou um contratorpedeiro em ações noturnas, canhões trocando fogo a queima-roupa. Seus homens o chamavam de Bull Evans, por sua teimosia. Ele não recuava, nunca. Evans veio de uma família simples. Cresceu consertando tratores. Aprendeu a liderar jovens em tempos de paz. Na Marinha, treinou em San Diego. Horas no simulador. Noites estudando táticas. Em 1943, assumiu o Johnston, um navio novo, rápido, 37 nós no máximo, armado com 10 canhões de 127 mm, tubos de torpedo, profundidade de cargas para submarinos, mas contra cruzadores era como uma faca contra um tanque. Evans sabia, treinava sua tripulação sem piedade, perfurações, incêndios simulados. Vocês são o escudo, ele dizia, não o alvo. De volta ao presente, o Johnston avistou os japoneses primeiro. Às 6h57, fumaça no horizonte, a frota de Kurita, gigantes como o Yamato, o maior encouraçado do mundo. Mas o Yamato não estava ali. Ainda assim, os cruzadores Kumano e Suzuya lideravam. Evans não hesitou. Mandou sinal para o almirante Clifton Sprague, no porta-aviões Fanshawe Bay. Inimigo à vista, numerosos navios de guerra. Sprague ordenou formação defensiva. Mas o Johnston era o mais próximo, 20 milhas à frente. Evans decidiu. Vamos nos aproximar, identificar. A tripulação sentiu o peso. 327 homens a bordo, a maioria jovens, alguns com 18 anos. Bob Hagen, timoneiro, filho de imigrantes alemães. Já servira em escoltas no Atlântico. Vira U-boats afundar em navios mercantes. Capitão, isso é suicídio, murmurou um oficial. Evans olhou firme. É guerra, fazemos o que podemos. Ele já estivera perto da morte. Em 1943, o Johnston escapara de um ataque kamikaze. Uma bomba roçou o casco. Evans manteve o navio no curso, salvou 200 vidas. Decisões sob pressão. Como quando ordenou um mergulho evasivo durante um bombardeio. O Johnston zigue-zagueou entre explosões, saiu intacto. Agora a tensão subia. Às 7h, o Johnston acelerou para 30 nós. Seus canhões virados para estibordo, o sol nascia. Revelava a frota japonesa, linhas perfeitas, bandeiras do sol nascente. Kurita avistou os americanos. Seus cruzadores viraram.
canhões de 203 mm apontados. O Johnston estava exposto, sem cobertura. Evans chamou a ponte. Preparar para a ação. Fogo quando em alcance. A tripulação correu, munição carregada. Torpedos armados. O mar agitava. Ondas de 3 metros. O navio balançava, mas Evans ficava calmo, olhos no periscópio. Enquanto isso, em terra, as tropas em Leyte contavam com a TAF-3. Aviões decolavam dos porta-aviões, mas devagar. Os japoneses fechavam a distância. 17 milhas, 15 milhas, o Johnston isolado. Evans viu o Kumano primeiro. Um cruzador leve, 10.000 toneladas. Canhões que podiam rasgar o Johnston em segundos. Virar para bombordo, ordenou. O navio inclinou, evitando o primeiro tiro. Uma salva japonesa explodiu a 500 metros. Água jorrou. O som ecoou como trovão. Evans já enfrentara a causa assim. Em uma patrulha noturna em 1942, seu antigo navio trocou tiros com contratorpedeiros japoneses. Fogo cruzado a 2 milhas. Ele ordenou contra-ataque. Afundou um inimigo menor. Ganhou uma estrela de bronze. Sob pressão, calculava riscos. Nunca pare, dizia. Movimento é vida. Agora, no Johnston, ele aplicava o mesmo. Acelerou para 35 nós. O motor rangia. Fumaça saía das chaminés. Os japoneses responderam. Mais salvas. Projéteis de 150 km. Um acertou o mar a estibordo. Fragmentos choveram no convés. A escalada começava. O Johnston não fugia. Evans mirava os flancos japoneses. Seus canhões cuspiram fogo. Primeiros tiros a 9 milhas, ineficazes, mas sinalizavam desafio. A frota de Kurita hesitou. Um contratorpedeiro americano sozinho. Kurita ordenou caça. 2 cruzadores leves destacados, Suzuya e Kumano. Velocidade 35 nós, fechando rápido. O Johnston dançava no mar. Evans gritou. Mantenham a formação! Vamos dar tempo aos porta-aviões! A tripulação suava. O ar cheirava a óleo e sal. Alarmes soavam. Inimigo em alcance. Evans, de pé na asa da ponte, via tudo. Seu rosto marcado pelo sol. Olhos estreitos. Ele pensou na família, esposa em Washington, mas afastou. Foco no agora. O caos se aproximava. Sons de sirenes, ordens gritadas. O Johnston virava, preparado para o embate. 9 contratorpedeiros japoneses na mira. Mas um navio só, contra uma frota. O mar fervia, a batalha ia explodir. O Johnston cortava as ondas como uma lâmina afiada. Às 7h10, os canhões de 127 mm rugiam pela segunda vez. Projéteis traçavam arcos no céu cinzento, a 8 milhas do Kumano, ainda longe demais para acertar, mas o gesto era claro, não íamos sumir. Evans, na ponte, ajustava os binóculos. Seu casaco de lã balançava com o vento salgado. Mantenham o fogo, disse ele, voz firme como o aço do casco. A tripulação obedecia. Carregadores suavam, empurrando cartuchos pesados. O cheiro de cordite enchia o ar. Os japoneses não esperavam isso. O Kumano, com seus 12 canhões de 155 mm, respondeu. Uma salva de 3 tiros. Explosões ergueram colunas de água a 2 milhas de estibordo. O Johnston tremeu com o impacto das ondas secundárias. Bob Hagen, no leme, girou o navio para bombordo. 30 graus, evitando o próximo. Evans viu os rastros de fumaça. Eles estão nos caçando, murmurou para o oficial de artilharia, Robert Hagen, não o timoneiro, mas o gunnery officer. Deles algo para pensar. Às 7h15, o Johnston acelerou para 37 nós. O máximo, motores gemendo, vapor escapando. Distância caindo. 6 milhas agora. Os cruzadores leves japoneses, Kumano e Suzuya, formavam uma pinça, flanqueando por ambos os lados. Kurita, no centro da frota, observava de seu cruzador Yahagi, um contratorpedeiro americano ousado. Poderia ser uma armadilha, mas ele ordenou o avanço total.
Toda a frota de 23 navios pressionava. Porta-aviões americanos ainda a 20 milhas atrás, vulneráveis. Evans já lidara com odds piores. Em Guadalcanal, no escuro de 1942, seu navio anterior enfrentara uma flotilha noturna. 3 contra-torpedeiros inimigos a 1 milha. Ele ordenara torpedos em salva. 2 acertos. Navios japoneses listando fogo nos convéses. Sobreviveu por pouco. Uma granada rasgou o radar, mas ele recalculou, virou o leme, escapou. Agora repetia o padrão. "Carreguem os torpedos!" gritou. 5 tubos de 533 milímetros na proa, armados com Mark 15. Cada um carregava 375 quilos de explosivo. Podiam rasgar o casco de um cruzador. A tensão subia como a febre. O mar revirava. Ondas batiam no casco, espumando branco. Um jovem marinheiro de 19 anos do Texas vomitava no corrimão. Evans passou por ele. "Levante a cabeça, rapaz. Ainda não acabou." O capitão sabia comandar sob fogo. Em um exercício de 1943, simulou um ataque aéreo. Ordenou manobras evasivas. O Johnston girou em círculos apertados. Tripulação treinada para o caos, não para pânico. Às 7h20, o primeiro acerto japonês veio perto. Uma salva do Suzuya. Projétil de 150 milímetros explodiu a 300 metros. Fragmentos de metal choveram como granizo. Um homem no convés de proa gritou, braço aberto por estilhaço. Enfermeiros o arrastaram para baixo. Sangue misturava com água do mar. Evans não piscou. "Continue o curso." 35 nós. Ele via o Kumano agora. Silhueta nítida. Torres de canhões girando. O Johnston zigue-zagueava. Previsível, mas vivo. A escalada acelerava. Aviões da TF-3 decolavam. Avenger e Wildcat. Mais devagar. 15 minutos para o ar. Os japoneses fechavam. 4 milhas. Canhões do Johnston em alcance parcial. Um tiro acertou o mar à frente do Kumano, inofensivo. Mas irritou Kurita. Ele destacou mais 2 contra-torpedeiros. Agora, 4 inimigos diretos no Johnston. O navio americano isolado, sem apoio imediato. Evans calculou. Virar para estibordo. Apontar para o flanco do Suzuya. Bob Hagen no leme suava frio. Mãos firmes no volante. Filho de imigrantes. Ele vira o Atlântico em chamas, navios afundando devagar, óleo pegando fogo. "Capitão, eles nos têm na mira", disse. Evans assentiu. "Então vamos dar o primeiro golpe." Às 7h25, os torpedos saíram. Salva de 5, arcos brancos no mar agitado, viajando a 45 nós, rumo ao Suzuya. Os japoneses viram, o cruzador leve manobrou. 3 torpedos erraram, mas um roçou. Explosão no mar. Água subiu 50 metros. O Suzuya tremeu, mas aguentou. O contra-ataque veio feroz. Salvas duplas do Kumano, 6 projéteis no ar. Um acertou o Johnston. Atrás da torre número 1, explosão rasgou o convés. Fogo irrompeu. 2 homens mortos na hora, outros queimados. Gritos ecoaram pela ponte. "Incêndio na proa!" Evans correu para a asa. Viu as chamas lamberem o metal. "Equipe de danos agora." Homens com mangueiras avançaram. Água salgada jorrando. O navio listava 5 graus, mas Evans ordenou. "Não parem, fogo contínuo." Ele já estivera assim perto da morte. Em uma patrulha de 1943, um submarino japonês lançou torpedos. O Johnston detectou no sonar. Evans mergulhou o navio, largou cargas de profundidade. O sub explodiu a 100 metros. Vibração quebrou vidros na ponte. Ele manteve o curso, salvou o comboio. Decisões rápidas. Agora aplicava o mesmo. Timão para bombordo, evitar a próxima. Outra salva explodiu perto. O Johnston balançou violento. Radares danificados. Mas os canhões ainda atiravam. Às 7h30, a frota japonesa se aproximava. 23 navios em linha. Cruzadores pesados como o Shikuma, agora em vista. Canhões de 203 milímetros. Podiam vaporizar o Johnston em uma salva. Evans viu o risco. Sinal para os outros destroyers. Junção agora. O Hoyle e o Herman
Companheiros da TAF-3 aceleravam, mas a 10 milhas, tempo demais. O Johnston sangrava fumaça. Um tiro pegou a chaminé. Buraco fumegante. Velocidade caiu para 30 nós. A tripulação aguentava. Um oficial de comunicações, ferido na perna, ainda mandava mensagens. Inimigo principal. 4 cruzadores, 6 destroyers em curso colisão. Evans respondeu: diga a Sprague, estamos segurando. Ele pensou nos homens. 327 almas. Jovens como ele foram um dia, mas guerra não perdoava. Outro acerto, na popa. Torpedos danificados, 2 tubos fora, fogo se espalhava, alarmes uivavam. Abandonar estação? Perguntou um tenente. Evans balançou a cabeça. Não enquanto eu comandar. A intensidade crescia. Sons de metal rasgando, explosões ritmadas. O mar fervia com detritos. Um contratorpedeiro japonês, o Urakaze, se aproximava pelo flanco. Canhões de 127 mm iguais aos do Johnston. Tiro a queima-roupa. Evans ordenou. Canhões secundários nele. Metralhadoras de 40 mm cuspiram. Tracer rounds cortando o ar. O Urakaze respondeu. Projétil acertou o Johnston no meio. Ponte tremendo. Evans caiu, mas se levantou. Sangue no rosto de um corte. Continue atirando. Ele liderava pelo exemplo. Em Guadalcanal, ficara exposto no convés durante fogo cruzado. Bala roçou o ombro, mas ordenou avanço. Afundou o inimigo. Agora, o mesmo. Foco no Kumano. Distância 2 milhas. Canhões principais rugiram. Um acerto. No casco do cruzador. Fumaça subiu. O Kumano listou. Danificado, mas não parado, Kurita rugia ordens. Mais navios destacados. 9 contratorpedeiros agora na caça. O Johnston dançava no inferno. Fogo por todo lado. Homens caíam. Mas Evans mantinha o foco. A batalha virava pessoal. Cada segundo contava. O clímax se aproximava. Às 7h35, o Johnston mergulhava nas ondas como um animal ferido. Fumaça preta subia da chaminé perfurada. Velocidade em 28 nós. O Kumano, danificado mas furioso, virava para estibordo. Seus canhões de 155 mm cuspiam fogo. Salva de 4 projéteis. 2 explodiram a 200 metros. O navio americano tremeu. Água salpicou o convés. Um marinheiro escorregou, caiu na espuma. Evans, de volta à ponte, limpou o sangue do rosto. Fogo nos tubos restantes. Agora. Voz baixa, mas cortante. Ele via o caos. 9 contratorpedeiros japoneses formavam um semicírculo, fechando como lobos. O Urakaze liderava. Canhões apontados direto na proa. A tripulação sentia o peso no peito, corações batendo alto que os alarmes. Bob Hagen, no leme, girava o volante, mãos úmidas de suor. Eles nos cercam, capitão. Evans assentiu. Olhos fixos no horizonte. Ele já sentira isso antes. Em 1942, no slot de Guadalcanal, o escuro engolira seu navio. Inimigos invisíveis, torpedos passando a 50 metros. Ele ordenara silêncio de rádio, manobras cegas. Sobreviveu contando segundos. Agora, contava de novo. Lançar os últimos torpedos. Alvo, Urakaze. 3 tubos na popa armados. Salva disparada. Rastros brancos cortaram o mar agitado. 45 nós cada um. Urakaze viu tarde. Manobrou, mas um acertou em cheio. Explosão rasgou o casco japonês. Fogo alaranjado subiu. O contratorpedeiro listou 20 graus. Homens pulavam na água. O primeiro afundamento, 9-1. Mas o Johnston pagava caro. Resposta imediata. 2 contratorpedeiros japoneses, Wakaba e Hatsuharu, abriram fogo. Projéteis de 127 mm. Um pegou a torre 2, metal retorcido. 3 artilheiros mortos na hora. Gritos curtos, abafados pelo rugido das explosões. Sangue escorria pelo convés inclinado. Evans sentiu o impacto no estômago. Não o físico, o peso de vidas. Mas afastou. Equipe de danos na torre, recarreguem a 1. Homens corriam, curvados contra o vento. Mangueiras jorravam água. Fogo apagado. Mas o navio sangrava óleo. Mancha preta no mar azul. Às 7h40, o caos psicológico apertava.
O ar cheirava a pólvora e medo. Um jovem de 18 anos na sala de máquinas tremia ao carregar munição. Pensava na mãe em Ohio. Cartas não enviadas. Evans passou pela escotilha. Parou. Olhe para mim, marinheiro. O garoto ergueu os olhos. Você treina para isso, faça o seu. Palavras simples, mas ancoraram. Evans sabia. Ele mesmo duvidara em Guadalcanal. Noite de 1942. Navio anterior atingido. Ponte em chamas. Ele ordenara a evacuação parcial. Mas ficou. Decidiu contra o pânico. Salvou o resto. Agora, o mesmo instinto. Sinal para Roel e Herman. Estamos no meio. Venham rápido. A frota japonesa rugia. Kurita, no Yahaji, via o Johnston como uma mosca irritante. Ordenou mais pressão. O Chikuma, cruzador pesado, se aproximava pelo norte. Canhões de 203 milímetros girando. Distância 3 milhas. O Johnston zigue-zagueava. 25 nós agora. Motor tossindo. Evans calculava. Cada virada uma aposta. Timão para este bordo. Evitar o Chikuma. Hagen obedeceu. O navio inclinou 15 graus. Uma salva veio. 4 projéteis. Um explodiu a 100 metros da popa. Onda secundária jogou 2 homens ao mar. Gritos. Homem na água. Mas sem tempo. Resgate depois. Se houvesse depois. Às 7h45, o segundo golpe. Canhões secundários do Johnston miravam o Wakaba. Metralhadoras de 40 milímetros traçavam linhas vermelhas no céu. Acertos no convés inimigo. Fogo irrompeu. O Wakaba devolveu. Projétil acertou o Johnston no meio do casco. Buraco de 2 metros. A água invadiu a sala de torpedos. Alarmes uivaram. Inundação. Bombas de esgoto. Evans correu para baixo. Viu o pânico nos olhos dos engenheiros. Água até os joelhos. Selar as portas. Manter as bombas ligadas. Ele mesmo pegou uma chave de fenda. Ajudou a fechar uma válvula. Água parou. Mas o navio lhe estava a 10 graus. Velocidade 20 nós. Lenta demais. O psicológico rachava. Um oficial de comunicações, ferido, murmurava preces. Evans o viu. Fique firme, sua voz ainda sai. O homem assentiu. Mandou o sinal. Johnston sob fogo pesado. 2 inimigos danificados. Mas dentro, Evans lutava. Memórias piscavam. Esposa, filhos, Oklahoma ensolarada. Mas guerra era agora. Ele subiu de volta. Ponte destruída. Vidros partidos. Mapas rasgados. Foco no Hatsuharu. Canhões principais, o que restava, rugiram. Projétil acertou a ponte do japonês. Explosão no centro. O Hatsuharu parou. Fumaça densa. Tripulação japonesa abandonando. Segundo afundamento. 2 de 9. Às 7h50, o inferno fechava. O Urakaze, ainda flutuando, mas queimando, lançava torpedos. Rastros longos. Evans viu. Virar para bombordo. Máxima evasão. O Johnston girou lento. Um torpedo passou a 30 metros. Explosão no mar vazio. Mas o custo. O Chikuma atirava. Salva pesada. Um projétil de 203 milímetros acertou a popa. Torre 3 destruída. 4 mortos. Fogo se espalhou para a sala de máquinas. Luzes piscando. Energia caindo. Tripulação gritava ordens. Cortar combustível. Evacuar. Evans sentiu o navio morrer devagar, mas ordenou. Canhões 1 e 4. Fogo no Chikuma. O ar vibrava com os sons. Explosões ritmadas. Metal gritando. Ondas batendo como punhos. Um marinheiro no convés, queimado, rastejava. Pensava em casa. Evans passou. Ajudou-o a se levantar. Para a enfermaria. Rápido. O capitão sangrava do corte na testa, mas olhos claros. Ele já estivera assim. 1943, ataque aéreo. Bomba perto. Navio balançando. Ele decidira ficar no curso. Salvou o comboio. Agora decidia afundar inimigos. Torpedos restantes no Wakaba. Última salva. 2 lançados. Um acertou. O Wakaba explodiu em bola de fogo. Terceiro afundamento. Navio japonês partindo ao meio. Sobreviventes na água ignorados. Às 7h55, 9 contra-torpedeiros no encalço. Mais 3 já fora. O Johnston sangrava. Lista de 15 graus. Velocidade 15 nós.
Roel e Herman a 5 milhas acelerando. Aviões da TAF-3 no ar agora. Bombas caindo na frota japonesa. Kurita hesitava, mas pressionava. Outro acerto no Johnston, da popa. Chaminé caiu, fumaça cegava. Evans tossia. Manter o fogo. Quarto afundamento veio. Canhões pegaram o Novak. Projétil na munição. Explosão em cadeia. Navio japonês sumindo no mar. 4 de 9. O caos interno crescia. Homens choravam baixinho. Medo cru. Evans via. Falava curto. Segurem. Estamos dando tempo. Ele pensava no almirante Sprague. Porta-aviões salvos. Mas o preço. 100 feridos agora. 20 mortos. O navio agonizava. Às 8 horas, quinto golpe. Torpedo do Hayashimo roçou. Explosão na lateral. Buraco enorme. Água subindo rápido. Bombas no máximo! Gritou Evans. Mas sabia, fim perto, canhões ainda atiravam. Acertaram o Hayashimo. Fogo no motor. Quinto afundamento. Metade da caça destruída. Psicologicamente, Evans quebrava por dentro. Cada morte um peso. Mas liderava. Sinal final. Inimigo recuando. Kurita via o custo, seus destroyers em chamas. O Johnston, um fantasma fumegante ainda lutando. Sexto, o Maikaze pegou fogo de metralhadoras. Afundou devagar. Sétimo, o Akishimo, torpedo americano. Oitavo, Yunagi, canhão direto. O nono veio às 8h05. O Yamagumo explodiu sob fogo cruzado. 9 afundados. O Johnston segurara a frota, mas pagara. Lista de 25 graus. Motores parados. Homens no convés, preparados para o fim. Evans, de pé, via o sol. Bom trabalho. Voz calma. A batalha virava lenda, mas o navio afundava. Às 8h10, o USS Johnston listava forte para bombordo. 30 graus agora. O mar invadia pelo buraco na lateral. Água subia até os tornozelos na ponte. Evans ficou de pé no que restava da asa, casaco rasgado, sangue seco no queixo. O sol batia fraco no horizonte. A frota japonesa recuava. Kurita via o custo. 9 contratorpedeiros perdidos, seus cruzadores danificados. Aviões da TF-3 bombardeavam de cima. Explosões distantes ecoavam como trovões abafados. O Johnston segurara a linha, dera tempo. Mas o preço era alto. A tripulação se reunia no convés inclinado. 200 homens ainda vivos, muitos queimados, outros com ossos quebrados. Bob Hagen, o timoneiro, mancava para perto de Evans. "Capitão, o navio! Ele vai!" Evans olhou o horizonte. Fumaça subia dos destroços japoneses. Corpos flutuavam na água oleosa. Preparem para abandonar. Botes salva-vidas. Coletes salva-vidas em todos. Voz baixa, sem pânico. Ele já vira navios morrerem. Em Guadalcanal assistira a um contratorpedeiro amigo afundar devagar. 150 homens na água, tubarões rondando, mas ele resgatara 40. Decisões frias. Agora, repetia. Priorizem os feridos. Nada de correria. Os homens obedeciam. Um engenheiro de 22 anos, rosto sujo de fuligem, ajudava um companheiro cego por estilhaços. "Segure minha mão. Parceiro!" Gritos abafados. O navio gemia. Metal rangendo como ossos partidos. Às 8h15, o Chikuma, ainda flutuando, lançou uma salva final. Projétil de 203 milímetros explodiu a 500 metros. Onda jogou o Johnston mais para o lado. Lista de 35 graus. Motores silenciaram de vez. Luzes apagaram. Escuridão relativa. Só o sol e o mar. Evans pegou o microfone da ponte. Última mensagem. "Para todos. Lutamos bem. A Marinha se orgulha de vocês. Estática. Fim." O caos psicológico apertava como um torno. Alguns choravam baixo, outros olhavam o capitão. Evans andava pelo convés, tocava ombros. "Vocês pararam uma frota. Lembrem disso." Ele pensava na esposa, filha pequena, mas o dever acabava ali. Às 8h20, o navio parou. Flutuava como carcaça. Um contratorpedeiro japonês sobrevivente, o Akigumo, se aproximava devagar. Canhões virados, mas hesitava. Kurita ordenara a retirada. Os americanos venceram o dia.
O Johnston começava a afundar pela proa. A água cobria o convés de vante. Homens pulavam para os botes. Espuma e óleo grudavam na pele. Evans ficou até o fim. Ajudou a lançar o último bote. 50 homens nele. Remavam para longe. O navio afundava rápido agora. Às 8h25, a ponte mergulhava. Evans subiu no corrimão. Olhou a tripulação na água. Coletores laranja flutuando. Sigam para o Heermann. Eles vêm. O Heermann e o Roel chegavam. 3 milhas de distância. Canhões ainda quentes de sua própria luta. Mas o Johnston não esperava. A proa subiu. Casco exposto. Hélice girando no ar vazio. Então, desceu. Bolha de ar explodiu na superfície. O navio sumiu. 9.000 metros de profundidade o esperavam. Evans foi com ele, sem colete, escolha dele. A água ferveu por minutos, detritos subiam, óleo formava arco-íris no mar. Dos 327 a bordo, 141 sobreviveram, 186 mortos, incluindo Evans. Bob Hagen foi um dos resgatados, pelo Heermann. Nadou por 1 hora, tubarões rondavam, mas aviões da TF-3 os afugentavam com metralhadoras. Os sobreviventes contaram depois. O capitão nunca vacilou, até o último segundo. O Roel também afundou mais tarde, 252 mortos lá. Mas a TAF-3 sobreviveu, porta-aviões intactos, as praias de Leyte seguras, milhares de soldados em terra respiraram. Kurita recuou, sua frota central quebrada. A invasão americana continuou. Dias depois, em bases americanas, as mensagens chegavam. Almirante Halsey leu o relatório de Sprague. O Johnston lutou como um cruzador pesado. Afundou 9 destroyers inimigos. Números confirmados por prisioneiros japoneses. O Kumano listou para reparos. O Suzuya afundou por torpedos de aviões. Mas os 9 destroyers, Urakaze, Wakaba, Hatsuharu, Noaki, Hayashimo, Maikaze, Akishimo, Yunagi e Yamagumo, todos perdidos no confronto direto. Um navio só. Contra 23. A Marinha condecorou. Presidential Unit Citation para o Johnston, a unidade toda, estrela de prata para oficiais. Mas para Evans, a medalha de honra, póstuma, entregue à família em Washington, pelo heroísmo além do dever. Os sobreviventes voltaram para casa. Bob Hagen se tornou fazendeiro no Texas. Contava a história para netos. O capitão nos fez acreditar. Um homem muda tudo. Outros carregaram cicatrizes, pesadelos com explosões. Mas orgulho. A Batalha de Leyte virou ponto de virada. Japão perdeu o Pacífico ali. O Johnston, em destroços no fundo, ficou como testemunha. Ferrugem e silêncio agora. Essa história mostra o que um homem decide em segundos. Coragem não é gritaria, é ficar quando o mar engole. Guerra quebra navios e corpos. Mas decisões como a de Evans constroem mundos. Eles seguraram uma frota e mudaram a guerra.